Cultura Geral. Apoio. UniBH. Vestibular 2020. Prova 26 de outubro. Inscreva-se em unibh.br/vestibular. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos bem-vindos ao Cultura Geral. Hoje, estamos ao vivo aí, né? Entramos ao vivo, porque eu gravei um pouquinho mais cedo. Então, mas hoje é interessante que nós estamos de volta aqui com uma amiga minha que está voltando do Canadá, né? Que estava aí sumida do programa. A doutora Simone também estava sumida do programa. E hoje estão aqui de volta para a gente poder falar dessa condição do sono, né? Principalmente à medida que a gente vai ficando mais velho, né? A idade vai chegando. A apneia, vamos falar também de algumas outras coisas que são inovações que estão acontecendo no mercado com relação ao cuidado do idoso. Mas isso a gente vai só dar uma dica, assim, que já tem empresas trabalhando com gerenciamento de pessoas que cuidam dos idosos e tal. Mas o importante dessa pauta é falar sobre o sono já na terceira idade. Então eu acho que nada melhor do que a gente trazer aqui pessoas que têm esse gabarito, que conseguem falar para esse público, né? E falar para os filhos também, para a família, para as pessoas entenderem a importância não só do sono, mas do sono na vida do idoso. Doutora Cristiane, seja muito bem-vinda mais uma vez, é um prazer te receber. Estava todo mundo com saudade, até o Alessandro estava aqui, então, hora que você custou, né? Tá só viajando e tudo. Bem-vinda mais uma vez, viu? Obrigada, Betão. Simone, estava sumida, né? Pois é, foi bom o nosso contato, né? Foi muito bom. Surgiu de um encontro com a Cris, no Congresso de Geriatria que tivemos em BH. E que eu fiquei sabendo que ela está atuando numa área nova. Eu falei, ótimo tema, vamos falar com o Betão. Exato. É importante, né? É bom que aqui os convidados é que fazem a pauta. Não é? Não sou eu que faço a pauta, né? Tá sempre todo mundo perguntando no consultório, a gente vê que é uma demanda, né, importante. E a importância do sono, até para a formação de memória, tem sido cada vez mais valorizado. Então eu achei que foi significativo o nosso reencontro, né, com esse tema novo. Cristiane, o que nós temos que saber a respeito do sono, da apneia? O que nós precisamos saber? A apneia é uma coisa complicada, né? O que acontece? Eu vou jogar a bola para a doutora Simone, para ela iniciar com essa parte do sono, e depois eu entro com a parte da intervenção fonoaudiológica. Você sabia que o fonoaudiólogo atua na apneia do sono? Não sabia. Não sabia. Então vamos fazer uma inversão. A doutora Simone começa a falar a parte, né, clínica do sono, da importância do sono, e depois eu entro com essa questão da fonoaudiologia, que é uma área nova. Maravilha. A bola está com você. Então vamos lá, né? Da importância do sono. Desde que nascemos, dormimos. Inclusive quando a gente nasce, o bebê nasce, ele tem a quantidade de hora que você fala mal, acorda para mamar e dorme, não é? À medida que a gente envelhece, essa quantidade de sono ela vai sendo reduzida, compactando, né? E chegamos numa fase adulta, onde nós temos aí dormir à noite. Algumas pessoas dormem ainda após o almoço, mas a maior parte acaba trabalhando o dia inteiro e dormindo à noite. O sono, algum tempo atrás as pessoas achavam que o sono era para descansar. Não é o que a gente mais pensa? Para relaxar, para descansar. Só que a gente tem que entender que o sono é um momento de relaxamento externo. Mas internamente o corpo está em funcionamento pleno. Ele está liberando hormônios, ele está liberando substâncias no corpo para que o organismo se ajuste para um novo dia, onde você vai ter contato com o meio externo. Então, é um trabalho interno que o sono faz. E ele é extremamente importante para, igual eu falei, para a liberação de hormônios de crescimento na época, né, da criança, adolescente, para a estabilização, da consolidação da memória. A memória, a gente já conversou aqui antes, que tem etapas, né, para serem passadas para você ter uma memória antiga. Então, o sono faz parte, precisa do sono para ter um processo de consolidação da memória. Então, olha só que interessante. Então, o sono é importante, a gente sabe que à medida que se envelhece, a quantidade de sono noturna, ela vai reduzindo, né? Nós temos uma média aí de 8 horas de sono, 6 horas de sono, sendo suficientes para descansar. Então, o organismo ele está internamente trabalhando, mas você acorda no dia seguinte descansado, tá? Quando
quando você acorda no dia seguinte e não está descansado, isso é um problema. Ou você não dormiu a quantidade de sono necessária, ou o seu organismo não conseguiu, nesse momento de relaxamento, né, externo e trabalho interno, recuperar tudo que era necessário. E as interferências que nós temos no sono, às vezes, são dificuldade de iniciar o sono, que a gente fala que é insônia inicial, insônia terminal, ou de sustentar o sono. Onde o sono, às vezes, você ou vai para a cama e não consegue dormir e fica rolando. Ou você dorme, mas acorda muito rápido, não tem uma quantidade de tempo suficiente. Ou você dorme, acorda para o banheiro, deita. Aí começou a dormir de novo, acorda para o banheiro. Ou até não precisa de ir ao banheiro, mas né, acaba tendo outras demandas que você vai picando o seu sono. Então ele não é um sono reparador. Então, um dos motivos de sono não reparador é a apneia. Entendeu? Então, para chegar na apneia é bom a gente entender todo esse processo. Sim. Existem vários problemas que podem acarretar, comprometer o sono. Um deles é a apneia. Quando a gente fala de apneia, apneia refere para a gente a respiração. Então, a apneia é a falta da respiração. Essa falta da respiração, ela pode ter duas origens. Uma origem central, que é do nosso drive respiratório, que manda você respirar. A gente não tem que parar para pensar e respirar. Já pensou, você está comendo, tem que parar para pensar que você tem que respirar? É uma coisa automática que a gente faz. Então, nós temos então o drive respiratório. Quando ele falha, pode gerar apneia. Mas hoje, mais especificamente, a gente combinou da gente estar conversando da apneia obstrutiva, que é uma outra causa de apneia do sono. Essa causa está muito associada à passagem de ar, né, das nossas vias aéreas. Nós respiramos, entramos pelo nariz, passa pelo pescoço. Acho que a imagem seria interessante colocar agora. Tem jeito de pôr imagem, Alessandra? Pode falar. Vai colocar. Então o ar, ele entra pelas nossas narinas, e especificamente o nariz é para isso, não é só para segurar o óculos, né? Sim. Ele passa pelas nossas narinas para atingir o nosso pulmão. Então ali, aonde nós temos ali uma respiração normal, olha o ar entrando pela narina, ele tem toda uma via de passagem para chegar lá na nossa traqueia, que é o tubo que leva o ar para o pulmão. E no pulmão a gente faz trocas gasosas, tá? Quando acontece uma dificuldade de passagem desse ar para ir para o pulmão, o nosso, que é o segundo, né, a respiração em apneia, aonde você tem entra o ar, mas ele não chega lá embaixo naquele tubo amarelinho. Então você tem a apneia, não entrou o ar, não entrou o oxigênio, parou de respirar. Quando para de respirar, vários sintomas aparecem. Se você está se afogando numa piscina ou no mar, sem ar, como é que você fica? Desesperado para respirar. Então, quando o organismo sente a parada de entrada de ar, ele responde com várias manifestações para que aquele ar volte, porque o ar é importante para a sobrevivência. Então, o que acontece? A gente tem um disparo do sistema simpático, você tem um aumento da frequência cardíaca, tudo isso para te dar um despertar para você desobstruir aquela passagem que está obstruída e o ar voltar a passar. Tá? Então, a apneia, que é a parada da respiração, ela gera sintomas, ela gera vários disparos no organismo para que volte a ter ar. Esse disparo no organismo, eles podem gerar problemas. Tem pacientes que começam a ter hipertensão, que não consegue, a gente fala que é refratário a tratamento. Por quê? Ele está tendo uma descarga noturna contínua de ativação simpática. Isso reflete durante o dia também. Isso acaba gerando um aumento de pressão. Pacientes que às vezes infartam à noite. Por causa dessas paradas, você tem um aumento da frequência cardíaca, você precisa mais de batimentos, de circulação do sangue, o vaso às vezes está um pouco obstruído, acaba infartando o paciente. Então, é importante a gente saber, conhecer, entender essa apneia. Muitas vezes o paciente que está roncando, ele pode ter apneia. Tem gente que ronca e não tem, mas grande parte dos que tem, geralmente estão roncando. Tá? E aí vem todo o processo. Por quê? Por que parou de entrar o ar? Muitas vezes é uma flacidez que nós temos, associada à musculatura, né? Que a gente viu ali no desenho, que ela desaba, ela colaba, impedindo a passagem do ar. Obesidade pode estar associada a isso, gordura, né, de pescoço. Então, são fatores que acabam contribuindo para isso. Entendeu?
E onde é que entra a fonoaudiologia? E aí, Betão, a fono entra nessa área que a doutora Simone falou. A musculatura está fraca. Aí você pensa, e o que a fono vai ajudar? Quando a gente vê um paciente obeso com um diâmetro de pescoço mais aumentado, ele tem uma língua fraca. O fonoaudiólogo vai fazer exercícios para quê? Para fortalecer essa musculatura. Muitas vezes a gente entra com a avaliação da mastigação. A gente observa a dentição. Tá tudo ligado. A fonoaudiologia, ela vai alinhando aí todas essas alterações, fazendo exercícios específicos para essa musculatura, que vai ajudar. Nós temos níveis de apneia. Nós temos a apneia leve, a apneia moderada e a apneia grave. O fonoaudiólogo, ele entra ali na leve a moderada. Quando tá com uma apneia de moderada a severa ou grave, precisa de um outro tratamento. Então, a doutora Simone vai falar mais à frente, que é o uso de CPAP, outro aparelho que vai ajudar na pressão aérea. Aí o fonoaudiólogo, ele já não entra nesse grau da apneia, no tratamento quando é uma apneia mais grave. Mas numa apneia leve a moderada, muitas vezes a gente consegue segurar o uso do CPAP apenas com a estimulação da musculatura. Então o fonoaudiólogo, ele entra junto à equipe multidisciplinar. Tem o dentista, que faz um trabalho fantástico, tem um aparelhinho que chama aparelho intraoral, que vai estar ajudando na movimentação dessa mandíbula, liberando a parte posterior da faringe, e aí o ar consegue permitindo passar. a passagem do ar, né? Então, assim, o fonoaudiólogo, hoje ele está inserido na equipe que trabalha com a apneia. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou levar o paciente para o consultório para fazer musculação da língua. É exercício, igual a gente faz mesmo. Sim. E aí você vira para mim, Cris, então ele vai fazer quanto tempo? Hoje o programa, normalmente são 12 semanas. São 3 meses de intervenção. E depois, eu paro? Não. Depois eu continuo fazendo a manutenção. Eu vou continuar fazendo o exercício em casa. Por quê? A gente vai fazer a manutenção da força de língua igual a gente faz de braço, de perna na academia. Entendeu? Isso é muito importante. Você tinha uma intervenção? Sim, na verdade, pontuar algumas questões. A Cris falou, né, que nós temos a leve, moderada e grave, que são os graus de apneia que nós temos. Quando o paciente, em 1 hora, tem menos de 5, até considerado normal. Você imagina? Dormir e parar de respirar 5 vezes em 1 hora, está considerado normal. Quando você para de respirar de 5 a 15... Quando você para de respirar de 5 a 15 vezes, já é considerado que em 1 hora, tá? Que é considerado um grau de apneia obstrutiva leve. Se você parar de respirar de 15 a 30 vezes durante 1 hora, já é moderada. E acima de 30 vezes, tem gente que para de respirar mais de 30 vezes em 60 minutos. Quer dizer, em 60, 30 e parou de respirar. E aí já é considerado grave, né? Tem todo esse suporte que a Cris falou, que são os exercícios, a fortalecimento da musculatura mesmo, língua, bochecha, toda essa parte que a pessoal da fono consegue trabalhar, que pode dar um suporte, que pode adiar o tratamento, tá? Que seria o tratamento específico, que é o uso do CPAP. CPAP é um aparelho que manda uma pressão e mantém essa via aérea aberta. Não deixa obstruir. Seja por peso, seja por flacidez, a pressão é tão grande que ele manda que mantém ela aberta. E é um aparelhinho, já estava comentando, o primeiro paciente que eu vi, alguns anos atrás, em domicílio, eram aparelhos grandes, ficava assim, né? Do tamanho de um criado mudo, barulhento, incomodava a esposa. Hoje nós temos aparelhos pequenos, né, que fazem esse trabalho de pressão positiva de uma forma muito silenciosa. O paciente não percebe, não incomoda isso na hora do sono. E assim, resultado muito bom. A grande questão é a adaptação. Porque é uma máscara que você coloca, pode ser tapando nariz e boca, pode ser tapando só o nariz, tá? Ou até a mais nova, que é como se fosse uma molinha que entra em cada narina. E o paciente tem que se adaptar a dormir com isso. Tem que usar no mínimo 4 horas por noite, para poder ter uma diminuição dessas quantidades de apneia por hora, tá?
Doutora Cristiana, o que tem dia 10? O que vai acontecer dia 10? Pois então, amanhã eu vou fazer uma roda de conversa num local, chama Multiespaço, lá no Barro Preto. Sim. E a gente vai discutir exatamente sobre isso, conversar sobre a qualidade do sono. Então, se alguém tiver interessado, tem ali tem um e-mail que é renata@multiespaço436.com.br. Tem telefone? Não, Não Betão, sei. não Então tá. tem. Uhum. E aí a pessoa pode mandar esse e-mail, ir lá, é gratuito, é pra gente conversar, esclarecer, porque hoje a gente vê o índice de problemas com sono, né, Simone? Muito Imenso. alto. As pessoas, elas acham que dorme bem, no outro dia tá o quê? Tá sonolenta, tá cansada, não se sente revigorada, não trabalha bem. Então, nessa roda de conversa, a gente vai conversar um pouquinho, discutir sobre isso, para esclarecer, muitas pessoas nem sabem quem procurar. Quem que eu vou procurar? Aí tem o profissional, tem o geriatra, tem o médico especialista no sono. Sim. O que É que uma eu posso especialidade fazer? médica já. Hoje já tem. Já tem a fonoaudiologia dentro da medicina do sono também. É muito interessante. Então amanhã a gente vai discutir isso. Bacana. Bom, gente, chegamos ao final do Cultura Geral. Doutora Cristiana, a senhora, você volta, né? Volto. Não tem que voltar para falar sobre o câncer de mama. Semana que vem, né? Isso. Dia isso 17. mesmo. Outubro Você também rosa. vai voltar. Vamos marcar um tema aí. Vamos marcar. Gente, chegamos ao final do Cultura Geral. Um grande abraço, um beijo. Amanhã tem mais, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Vestibular 2020. Prova 26 de outubro. Inscreva-se em unibh.br/vestibular. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.